Saudações, família! Sejam todos muito bem-vindos, hermanos e hermanas. Hoje vamos mergulhar na história intrigante de Bumpy Johnson, o lendário rei das ruas do Harlem, que marcou época com sua inteligência e influência. Preparem-se para descobrir os segredos por trás da vida desse ícone das sombras, desde suas disputas até seu impacto na história. Mas antes, não esqueçam de clicar naquele botão de hyper logo abaixo para dar aquele gás no vídeo. Isso ajuda demais o YouTube a recomendar nosso conteúdo para mais pessoas. Deixem o like, ativem o sino e se inscrevam no canal para não perder nenhum detalhe de histórias incríveis e obscuras. Bora pro vídeo! No universo do submundo organizado, a máfia italiana dominou Nova York com mãos de ferro por décadas, mas um homem se recusou a se curvar diante deles. Com inteligência e coragem, ele os enfrentou em seu próprio território. Seu nome era Ellsworth Bumpy Johnson, um estrategista brilhante, um líder carismático e um gangster temido, mas também uma figura admirada no Harlem. Sua trajetória não é apenas a de um gangster comum, mas a de uma lenda que comandou as ruas e desafiou a Cosa Nostra como ninguém. Mas como Bumpy Johnson alcançou o topo? Como ele conseguiu sobreviver em um cenário controlado pela máfia italiana? Bumpy Johnson nasceu em 31 de outubro de 1905, em Charleston, Carolina do Sul. Ele cresceu em um cenário de extrema pobreza, em um sul dos Estados Unidos marcado pelo preconceito e pela discriminação que fechavam as portas para qualquer chance de ascensão para a comunidade negra. Aos 10 anos, sua família tomou uma decisão drástica: mudar-se para o norte em busca de uma vida melhor. Foi assim que os Johnson chegaram ao Harlem, Nova York, o coração pulsante da comunidade negra nos anos 1920. No entanto, o que encontraram não foi um paraíso de oportunidades, mas um bairro dominado pelas sombras, contrabando e corrupção, sob o controle da máfia italiana. Desde cedo, Ellsworth mostrou ser esperto, determinado e destemido. O apelido Bumpy veio de um pequeno calombo na parte de trás de sua cabeça, uma característica que o acompanhou por toda a vida. Mas o que realmente o destacou não foi sua aparência, e sim sua personalidade. Enquanto outros jovens sucumbiam às ruas, Bumpy aprendeu a navegar pelo submundo clandestino. Tornou-se um mestre em pequenos furtos e, com o tempo, escalou no jogo da extorsão. Aos 17 anos, ele já havia construído uma reputação no Harlem, um gangster com inteligência afiada, coragem e uma ambição que não conhecia limites. Na década de 1930, o Harlem tinha seu próprio império do submundo, liderado por Stephanie Claire, mais conhecida como Madame Queen. Ela comandava o jogo de números, uma loteria clandestina que gerava milhões de dólares anualmente. No entanto, seu domínio estava ameaçado, pois a máfia italiana queria tomar o controle desse lucrativo negócio. O homem enviado pela máfia para dominar o Harlem foi Dutch Schultz, um gangster insano e implacável. Schultz intimidava, eliminava e subornava qualquer um que cruzasse seu caminho, mas Madame Queen não estava disposta a ceder sem luta. Foi nesse momento que Bumpy Johnson entrou em cena. Stephanie St. Clair, a Madame Queen, enxergou em Bumpy algo único: astúcia, coragem e uma mente brilhante para estratégias. Ela o escolheu como seu braço direito, seu protetor e a pessoa que iria frear a invasão da máfia italiana no Harlem. Bumpy aceitou o desafio, e assim,
começou uma disputa que transformaria a história das ruas de Nova York. Bumpy e seus aliados contra-atacaram com determinação, usando emboscadas, confrontos e táticas ousadas, que se tornaram parte do cotidiano do Harlem. Dutch Schultz, acostumado a impor sua vontade, nunca havia enfrentado um adversário como Bumpy, um líder negro que o desafiava sem medo. Mas Bumpy não apostava apenas na força bruta. Ele era movido por inteligência. Não lutava só com pistolas, mas sabia negociar, escolher o momento certo para avançar ou recuar. Aos poucos, os homens de Dutch Schultz começaram a perder terreno. O Harlem deixou de ser um alvo fácil. Então, em 1935, a história tomou um rumo inesperado. Schultz cometeu um erro grave. Desafiou a Cosa Nostra ao tentar eliminar Thomas Dewey, um promotor que investigava a máfia. Os chefes italianos, liderados por Lucky Luciano, não podiam permitir que Schultz desencadeasse um conflito contra o governo. Assim, em 23 de outubro de 1935, Schultz foi eliminado por ordem da Cosa Nostra. Sua queda deixou um vazio de poder no Harlem, e Bumpy Johnson aproveitou a oportunidade para preenchê-lo. Com Schultz fora do caminho, a máfia italiana tentou assumir o controle do Harlem, mas Bumpy não se deixou intimidar. Em vez de entrar em conflito direto com os italianos, ele fez algo que ninguém esperava. Negociou com Lucky Luciano. Luciano, muito mais esperto que Schultz, viu em Bumpy um aliado em potencial, não um inimigo. Em vez de destruir o Harlem, Luciano permitiu que Bumpy mantivesse o controle do bairro, desde que pagasse uma parte dos lucros à Cosa Nostra. O acordo foi selado. Bumpy Johnson se tornou o homem mais poderoso do Harlem, mas no submundo, a paz nunca é duradoura e os inimigos de Bumpy não desapareceriam tão facilmente. Mas as verdadeiras batalhas ainda estavam por vir. Após a eliminação de Dutch Schultz, em 1935, o Harlem ficou à beira do caos. A máfia italiana tentou assumir o controle do bairro, mas Bumpy Johnson tinha outros planos. Em um movimento brilhante, ele negociou diretamente com Lucky Luciano, o maior nome da máfia organizada em Nova York. Em vez de uma disputa animalesca, firmaram um acordo. Bumpy controlaria o contrabando de entorpecentes e outros negócios, e continuaria no comando do Harlem. Essa aliança transformou Bumpy no líder afro-estadunidense mais influente de sua era. Mas, com mais poder, também vieram mais adversários. Entre o final dos anos 1930 e os anos 1950, Bumpy Johnson reinou no Harlem com inteligência, astúcia e, quando necessário, firmeza. Ele estabeleceu 3 regras fundamentais para quem quisesse operar em seu território: lealdade inquestionável a ele, respeito pela comunidade, nada de prejudicar os moradores do Harlem ou causar problemas desnecessários, e negociação antes de qualquer conflito. Mas, se o conflito fosse inevitável, Bumpy agia com determinação implacável. Esse código de conduta fez com que muitos o vissem como um protetor do Harlem, embora nunca deixasse de ser um gangster temido. Enquanto a máfia italiana operava com corrupção política e policial, Bumpy mantinha um perfil mais reservado, lucrando com apostas, extorsão e contrabando de entorpecentes. Ele era, sim, um gangster, mas também um estrategista que pensava no longo prazo. O ascenso de Bumpy Johnson não passou despercebido pelas autoridades. Os anos 1940 foram marcados por uma forte repressão ao submundo organizado, e embora o foco principal fosse a máfia italiana, Bumpy também estava na mira. Ele foi preso várias vezes, mas a polícia nunca conseguiu reunir provas suficientes para uma condenação séria. No entanto, em 1952, a sorte de Bumpy mudou. Ele foi detido por contrabando de heroína e condenado a 15 anos na prisão de Alcatraz. O Harlem havia perdido seu líder, e a máfia italiana aproveitou a chance para reforçar seu domínio sobre o bairro. Na lendária prisão de Alcatraz, Bumpy Johnson dividiu espaço com alguns dos homens mais sinistros de sua época. Muitos acreditaram que a prisão o enfraqueceria, mas, na verdade, Bumpy usou seu tempo atrás das grades para se tornar ainda mais respeitado. Mesmo preso, ele manteve sua influência no Harlem, comunicando-se com seus aliados por meio de seu advogado e mensagens secretas.
Após quase uma década em Alcatraz, ele foi libertado em 1963 e retornou ao Harlem. O padrinho do Harlem foi recebido com um desfile quando retornou ao bairro em liberdade condicional. Porém, o cenário das ruas havia mudado, mas o reinado de Bumpy estava longe de acabar. Bumpy Johnson voltou a um Harlem transformado. A máfia italiana tinha mais poder do que nunca. O contrabando de entorpecentes devastava as ruas e uma nova geração de gangsters ambiciosos começava a surgir. Ainda assim, Bumpy não havia esquecido como jogar o jogo. Ele retomou sua posição como líder do Harlem e passou a desafiar os novos chefes da máfia. Os jovens eram ambiciosos e, de certa maneira, também se espelhavam em Bumpy, mas tinham seus próprios planos para dominar o contrabando de entorpecentes na cidade. O cenário das ruas havia mudado radicalmente. A máfia italiana estava mais forte do que nunca, mas Bumpy não estava pronto para se aposentar. Com sua reputação intacta e o respeito de sua comunidade, ele decidiu reconquistar o que era seu e enfrentar a máfia mais uma vez. O que ninguém sabia é que essa seria sua última grande batalha. O contrabando de entorpecentes havia devastado a comunidade negra e a máfia italiana controlava o fornecimento. O homem por trás desse império era Vincent Gigante, um chefão implacável que comandava a família Genovese, uma das mais poderosas de Nova York. A estratégia de Gigante era clara: manter o Harlem dependente e Bumpy fora do jogo. Mas Bumpy não estava disposto a aceitar isso. Ele já havia lutado pelo Harlem antes e estava pronto para lutar novamente. Nos anos 1960, o Harlem não era apenas palco de uma disputa pela venda de entorpecentes, mas também pela luta pelos direitos civis. Bumpy sabia que não poderia enfrentar a máfia sozinho, então buscou aliados improváveis. Um deles foi Malcolm X, o líder revolucionário que mobilizava a comunidade negra contra a opressão e a violência policial. Apesar de Bumpy ser um gangster e Malcolm X um ativista, ambos tinham um inimigo em comum: a máfia italiana e o sistema corrupto que a sustentava. Há quem diga que Bumpy protegeu Malcolm X em várias ocasiões, evitando que a máfia ou o FBI o eliminassem antes de sua queda em 1965. No entanto, essa parceria não durou muito. Malcolm X rejeitava os métodos do submundo organizado, e Bumpy nunca deixou de ser um gangster. Ainda assim, a colaboração entre eles marcou um momento singular na história do Harlem. Em 1966, a tensão entre Bumpy Johnson e a família Genovese chegou ao ápice. Bumpy queria retomar o controle da venda de entorpecentes no Harlem e interromper o fluxo que estava destruindo seu bairro. Vincent Gigante não estava disposto a abrir mão de seu poder. Assim, uma nova disputa eclodiu no Harlem. Confrontos nas ruas, ataques a contrabandistas ligados à máfia, negócios destruídos como aviso. A cidade mergulhou em um caos ainda maior, mas havia algo diferente nessa batalha. Bumpy Johnson já não era o jovem gangster dos anos 1930. Os anos na prisão, as traições de antigos aliados e a pressão constante da máfia o haviam desgastado. Sua saúde estava fragilizada, mas sua mente permanecia tão afiada quanto sempre. E então, em meio a esse conflito, algo inesperado aconteceu. Enquanto Bumpy travava sua última batalha, um jovem ambicioso observava cada movimento. Seu nome era Frank Lucas. Lucas havia sido motorista e pupilo de Bumpy, aprendendo com ele como negociar, se movimentar no submundo e desafiar a máfia sem perder a vida. Mas Lucas tinha sua própria visão. Ele não queria depender dos italianos para vender seus entorpecentes. Posteriormente, seu plano seria comprar o produto diretamente do Vietnã e construir um império ainda maior que o de Bumpy. Bumpy, no entanto, não confiava plenamente em Lucas. Ele sabia que seu ex-protegido tinha uma ambição sem limites e que os tempos estavam mudando. Mas, antes que pudesse planejar seu próximo passo, o destino mudou o rumo da história. Em 7 de julho de 1968, Bumpy Johnson sofreu um infarto no restaurante Wells, no Harlem. Ele estava cercado de amigos e aliados, desfrutando de seu café da manhã, quando seu coração parou. Assim, terminou a vida do gangster mais lendário do Harlem, um homem que enfrentou a máfia italiana e se tornou um símbolo de poder e resistência.
Sua queda deixou um vazio nas ruas do Harlem, e foi nesse momento que Frank Lucas começou sua ascensão pelo controle. Mas a história do Harlem não acabou com Bumpy Johnson. Pelo contrário, uma nova era estava apenas começando. O homem que desafiou a máfia italiana controlou o submundo no Harlem por mais de 3 décadas e construiu um império baseado em respeito e estratégia, caiu sem que uma única bala fosse disparada. Sua queda, porém, não apagou sua influência. Ao contrário, sua lenda estava apenas começando a crescer. O funeral de Bumpy Johnson foi um marco histórico no Harlem. Milhares de pessoas compareceram para se despedir. Alguns eram gangsters, outros eram moradores comuns que o admiravam por manter uma ordem no bairro. Líderes do submundo organizado enviaram coroas de flores, enquanto políticos e ativistas reconheceram sua influência no Harlem. A polícia, que o perseguiu por décadas, observava de longe. Para muitos, Bumpy era um herói que protegeu sua comunidade das garras da máfia italiana e da polícia racista. Para outros, um simples gangster. Mas ninguém podia negar que seu legado transformou a história das ruas de Nova York. Com a queda de Bumpy, o controle do submundo em Harlem ficou em disputa, e quem aproveitou o vácuo de poder foi Frank Lucas, o jovem que outrora fora seu pupilo, mas que tinha ambições ainda maiores. Diferentemente de Bumpy, porém, Lucas não seguia regras. Ele ignorava as antigas alianças com a máfia italiana e eliminava qualquer um que cruzasse seu caminho. Muitos acreditam que, se Bumpy tivesse vivido mais, jamais teria permitido que Lucas ascendesse dessa forma, pois, embora fosse um gangster, Bumpy seguia um código de honra. Lucas, por outro lado, era movido apenas pela ambição, e essa ambição o levou ao topo, mas também à ruína. As décadas de 1970 e 1980 marcaram o declínio do submundo organizado como Bumpy o conheceu. A máfia italiana perdeu força com novas leis contra eles, e novos chefes, como Frank Lucas, foram presos, com seus impérios desmantelados. O Harlem mudou, o contrabando de entorpecentes devastou gerações, e o bairro nunca mais foi o mesmo. Ainda assim, o nome de Bumpy Johnson permaneceu vivo. Filmes como O Gangster, de 2007, retrataram sua influência na história de Nova York, e séries como Godfather of Harlem, de 2019, reacenderam sua imagem como um estrategista e líder implacável. Por fim, o homem que desafiou a máfia italiana controlou as ruas do Harlem por mais de 3 décadas e construiu um império baseado em respeito e estratégia. Caiu sem que uma única bala fosse disparada. Salve família! E aí, o que vocês acharam da história incrível de Bumpy Johnson? Esse ícone do Harlem realmente deixou um legado insano. Se vocês curtiram mergulhar nesse capítulo da história, não esqueçam de apertar o botão de Hyper no vídeo para apoiar o canal. Isso ajuda muito a espalhar nosso conteúdo por aí. E tem mais, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perderem nenhum vídeo novo sobre histórias tão fascinantes quanto essa. E se quiserem apoiar ainda mais, se tornem membros do canal, isso me ajuda muito. Deixem os comentários de vocês aqui embaixo, contando o que acharam de Bumpy Johnson e qual história vocês querem ver aqui no canal. Até a próxima! Galera, rapidinho, se vocês curtem o conteúdo aqui do canal e querem dar aquela força sem gastar nada a mais por isso, prestem atenção nessa dica. Sempre que vocês comprarem qualquer coisa na Amazon, seja um livro, fone, celular ou até um cabo USB,
Usem o meu link de afiliado que está aqui na descrição. Quando você compra por lá, a Amazon me paga uma pequena comissão, sem mudar absolutamente nada no valor da sua compra. É uma forma simples e gratuita de apoiar o canal. E você ainda garante os produtos que já ia comprar. Então já sabe, né? Clicou no link da descrição antes de comprar. Você já está ajudando. Valeu demais!